estúdios da TV SPL tem a satisfação de receber, pela segunda vez, a professora Emília Aparecida Queiroz, especialista em neuroeducação. Professora Emília, seus cumprimentos para os internautas da TV SPL. É uma satisfação novamente estar aqui com os internautas, né, do tvspl.com, com o Sr. Eugênio, né, para mais uma entrevista sobre a neuroeducação, tentar esclarecer aí algumas disfunções na aprendizagem. Na primeira entrevista nós falamos sobre a dificuldade de alguns alunos que têm de entender, de compreender. Mas o assunto é muito extenso e deve ser prolongado. Como está sendo tratado hoje na escola pública e privada esse problema dos alunos com essa deficiência e com a sua especialidade? Que tratamentos, que procedimentos podem ser adotados ou pelas escolas ou pelos pais para que o problema seja resolvido? Então, o que acontece? As escolas, como um todo, precisam saber, né, se a criança ou adolescente está com algum problema, perceber que a criança não está aprendendo. E aí está realmente encaminhando para especialistas, né? Sim. No caso da neuroeducação, mais especificamente, né, como é que eu trabalho? Então, quando chega essa criança, adolescente, até mesmo adulto que está fazendo faculdade, está com problema de foco de atenção, tudo isso, eu encaminho para um neuropediatra ou um neurologista para fazer os exames, para ver se tem alguma coisa, né? Se tem alguma coisa, a gente vai trabalhar isso daí, né? O que tem. Se não tem nada, então a gente vai começar a trabalhar com os estímulos. Então, eu trouxe algumas ilustrações, tá? Para a gente poder estar identificando, que é do Robert Lent, né? Então, veja bem, o que nós temos dentro da educação como um todo, tá? Nós temos a lateralidade esquerda e a direita, tá certo? Então, aqui, nós temos desenvolvimento do cálculo, né? Da área de cálculo, e mais para cá nós temos a área da linguística. O que está acontecendo, né, com a nossa educação, embora já está acontecendo mudanças estruturais, tanto é que na Veja, da semana passada, saiu uma reportagem sobre essas mudanças que precisam ser atendidas, né? Porque já se percebeu, os teóricos da educação já se percebeu que se precisa trabalhar a mente como um todo. Então, só temos o quê? O estímulos da área, condicionamento da área esquerda, e temos duas áreas que são estimuladas. Porém, como é que ficam as outras áreas a serem estimuladas, né? Então, como eu já havia falado na entrevista anterior, nós temos assim os conselhos de classe que vai identificar o aluno e atenção apenas para duas áreas, né? Que é português e matemática. Então, só duas áreas que são localizadas, tá? E a inteligência das outras áreas, como é que fica? Então, nós temos a lateralidade direita que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada, que é a área também da arte, né? Que nós temos a prosódia, nós temos, né, o ritmo, nós temos uma série a área da percepção todinha que precisa ser desenvolvida. E ela é muito bem desenvolvida com as disciplinas de artes, né? E artes, elas são é muito pouco desenvolvido nas escolas como um todo. Temos 2 aulas semanais, né? Inclusive, teve até discussão de tirar a arte da escola, isso jamais pode acontecer, né? E quando nós temos os professores que trabalham realmente o ensino da educação artística, muitos trabalham comprometidos, outros acabam fazendo, pega a folha de sulfite, vamos fazer um desenho, sem determinar que tipo de desenho para que o aluno possa exercer a mente. Tá? Então, nós temos Antônio Zabala, Andy Hargreaves, vários autores que já estão falando desta importância da estruturação da mente. Gardner, em Estrutura da Mente, ele já propõe isso e já está sendo, né, conduzido para a educação através desses teóricos da educação, mostrando a importância de se trabalhar como um todo e não especificamente um condicionamento da lateralidade esquerda, tá certo? Então, você trabalhando como um todo, porque aqui nós temos, né, áreas que foram localizadas,
tá? Mas a mente, a inteligência, a ideia, a consciência, ela está, né, segundo Gardner, a criação, como Gardner coloca, está no cérebro como um todo. Tá certo? Então precisa esse cérebro ser estimulado dentro da sala de aula, e nós temos aqui, vamos dizer assim, ao meio, né, o corpo caloso, que leva à comunicação entre os dois hemisférios. Tá? Então, tem muita criança que não aprende porque pode ter descalculia, ou desortografia, e especialista com psicopedagogos, né, psicomotricistas, todos eles que já estão trabalhando para o desenvolvimento de cada área. E a neuroeducação, ela veio para somar também. Né? Ela veio para somar, eu trouxe uma outra ilustração para fazer o quê? Dentro aqui. Né? Também essa é do Robert Lent. Né? Então, nós temos aqui uma ilustração, né, dos neurônios e das redes. Então, o que é a neuroeducação, assim como outras áreas, né? Cada uma ativando um córtex, cada uma ativando uma rede. Então, se nós estamos na área, no momento de aprender cálculo, então as redes estão sendo ativadas, os neurônios têm que ser ativados. Então, precisa receber os devidos estímulos para que essas áreas sejam atingidas. Né? Então, eu estou na área da linguística, então eu também preciso ativar os neurônios dessa área para que forme uma rede. Certo? Então, o que a gente já havia falado, uma classe com 40 alunos, você formar a rede com todos, fica difícil. Então, fica aquela criança que fica com um pouco de defasagem. Isso não significa que, muitas vezes, ela tem sérios problemas. Tá? Então, muitas vezes, ela vai para o neurologista e realmente não tem nada, mas não consegue aprender. Porque, né, como na entrevista anterior, eu falei, né, das ondas de Fourier, o professor está explicando e as ondas estão se processando. Até chegar, né, na ação sensorial, auditiva, processou da maneira que ele captou. E muitas vezes não foi suficiente para determinar o estímulo. Certo? Então o professor ele tem que estar atento e fazer essas conexões. E dentro da sala de aula, como já está se trabalhando a interdisciplinaridade em muitas escolas, ela é fundamental. As disciplinas não podem ser fragmentadas, como muitas escolas ainda também trabalham. Então, entra o professor de química, fecha tudo aí de literatura, agora é só aula de química. Então, fragmenta, então o cérebro, as redes neurais, elas vão se fragmentando. Então, a partir do momento que você faz uma rede, certo? Como está a proposta do Enem, eu tenho lá um texto sobre o carnaval e o texto fala que choveu. E aí, na pergunta, vai falar sobre a chuva, sobre o tempo, então dá uma conotação de geografia, só que a pergunta é sobre química. Então, a chuva ácida caiu uma proporção. Então, isso você está fazendo rede. Você está mostrando um texto, ele está lendo o quê? Uma ação, né, de redação, de literatura literária, que seja informativo, de um jornal, descritivo, certo? A pergunta é em geografia, porém a resposta é em química. Então, isso você está formando o quê? Toda uma rede, um sistema. Então, fica fácil, né, para a criança, adolescente, mesmo o adulto, conseguir aprender. Então, o que a gente vê dentro das fragmentações, os professores, na verdade, assim, eles estimulam uma área, fragmenta, dá uma pausa. Vai para outra área, fragmenta. Né? E isso não é uma coisa nova, porque os teóricos, né, tá aí os congressos, né, que já estão falando e batendo na mesma tecla. Trabalhar o quê? A interdisciplinaridade. Mas precisa ter o quê? Um coordenador e um diretor, certo? Pedagógico, tá? Não o diretor administrativo que ele cuida da área administrativa da escola, porém o diretor pedagógico junto com o coordenador. Ele tem que estar atento a todos os conteúdos, o que vai ser dado, para poder justamente fazer todo esse link para os professores. Por isso se faz necessárias as reuniões pedagógicas. Né? E além disso, o que desenvolve muito, o que potencializa essas inteligências, onde a criança ou adolescente ele pode estar demonstrando nos projetos dentro da escola. As escolas têm que trabalhar com projetos pedagógicos, porque ele pode não entender de uma forma numa sala de aula, né? Mesmo o professor usando recursos, usando vários materiais, mas quando ele está colocando em prática, ele faz essa sinapse. Então ele consegue ter essa compreensão. Certo. Né? Aqui
Quer perguntar? É bastante complexo, né? Existe, quando o aluno está prestando atenção no problema de matemática, se fizer uma pergunta de português, ele vai demorar um tempo para se situar. Acontece isso, porque às vezes a gente brinca na redação do jornal, você está falando sobre futebol, aí alguém fala uma pergunta sobre português, né? Aí você fala, peraí que eu vou trocar o disquete, porque eu estou concentrado nisso aqui, aí eu preciso um tempo para... Não, mas tem que trocar o disquete mesmo. Aí voltando para isso aqui. Então você está com o circuito totalmente ligado. Certo? Para aquela área. Né? Então as redes neurais elas estão formadas naquele momento para aquela área. Então ele tem que desligar, buscar o circuito dele para poder acionar, certo? Para justamente vir essa resposta. Porque o que acontece com as informações? Aí tem outra aqui. Então, nós temos aqui o córtex pré-frontal, certo? O córtex pré-frontal, que fica situado aqui, ele organiza e planeja, tá? Então, quando ele organiza e planeja, aí ele distribui, certo? Para cada área afim, né? Então, na neuroeducação, a gente trabalha com a tela mental, com o diálogo interno, que a gente tem que processar a imagem, certo? Até das letras, do que o professor utilizou. Trazer essa imagem para a tela mental, para o córtex pré-frontal, para poder acionar esses circuitos, esse disquete, né? Que você estava colocando, entendeu? Nós temos aqui embaixo o cerebelo, que supervisiona. É uma série de comandos muito fantástico. É uma máquina fantástica, né, o cérebro. Então, o que acontece? Realmente, eles são desligados e tem que ligar para uma outra conexão. Tá? Então precisa de algum tempinho. Inclusive isso que o senhor está colocando é interessante porque nas aulas, né, se nós pudéssemos, tá, como um todo, nas escolas, num dia ter só aula de exatas, num dia ter só aula de física, porque aí aquele circuito fica totalmente conectado, né? Vai deixar de aprender? Não, não vai. Então eu vou conectar só para essas áreas, depois eu vou conectar, certo? E aí vou trabalhar a interdisciplinaridade. Não é porque eu só vou ter aula de exatas, eu não vou trabalhar a interdisciplinaridade. Tá certo? Então, o professor está lá dando aula de física, ele vai falar de alguma coisa que aconteceu em algum país, alguma coisa assim, ele está situando geografia e já vem o circuito tudo ali. Né? Então, mas de que maneira que acontece? Está na aula de física, química. Entra o professor de literatura, tem que esperar alguns segundos, desconectar para conectar outras áreas afins. E tem uns que são mais rápidos, tem outros que são demorados. Então, por isso também que enfoca no problema da aprendizagem. No aproveitamento. No aproveitamento, que quando o aluno começa a conectar, a aula às vezes já está terminando. Entendeu? Então, aí ele já perdeu a explicação. Então, como ele pega no final, a conexão entra no final, então, o que você está recebendo de estímulo, auditivo ou visual, até processar, vai demorar um pouquinho para procurar, certo? Porque demorou alguns instantes. Então, certo, é o professor ter um pouquinho de paciência quando entrar na aula, né? Deixar realmente ele guardar o material, sabe? O professor faz a chamada, tem ali 2, 3 minutos para desconectar, aquela desconcentração, aquela coisa toda, certo? Para ele poder entrar com a sua disciplina. E no meu tempo de escola, que era curso primário, se falando curso primário, era um professor ou uma professora que ministrava todas as matérias. Aí a forma de comunicar do professor ou da professora, quando é o mesmo que dá várias matérias, não facilita também para o aluno ou isso é indiferente? Porque cada professor tem uma maneira de falar, o tom, a velocidade nas palavras e tal, e que o aluno, quando se habitua com aquela velocidade, ele assimila com mais facilidade aquele professor falando. Hoje a gente sabe que cada professor